Olá, tudo bem com você? Ao longo de toda a Bíblia, nós podemos perceber que os homens que foram chamados por Deus, que aceitaram o seu chamado, passaram por algum problema, tiveram que lidar com alguma coisa que os machucava. E talvez esse possa ser uma das grandes dificuldades das pessoas quando aceitam a Cristo, quando se denominam cristãs, que é entender que mesmo após aceitar a Cristo, ainda passará por dificuldades. A gente tem alguns exemplos de pessoas que se perguntam, mas por que o fulano de tal tem depressão se ele é cristão? Por que a pessoa está passando por aquele problema se ele é cristão? Ah, isso é falta de fé. Ah, porque ele não está confiando em Deus. Então existe um grande erro, queridos, de muitas pessoas em achar que quando nós aceitamos a Cristo, todos os nossos problemas vão mudar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que grandes homens que foram chamados por Deus, como Jeremias, Daniel, Jó, ainda assim, sendo fiéis a Deus, enfrentaram dificuldades. Se você for olhar para Paulo, quando Paulo ele se converte, a Bíblia diz que Paulo foi um grande missionário, ele realizou muitas curas, da veste de Paulo saía poder. E Paulo, em um determinado momento, ele pede a Deus que tirasse o espinho que ele tinha na carne. E Deus diz não. Isso também pode acontecer conosco, queridos. Nós podemos passar por dificuldades, mesmo nos posicionando ao lado de Cristo, mesmo sendo fiéis, né? Fiéis da forma que nós acreditamos que nós somos, porque nós nunca seremos bons o suficiente, não é mesmo? Mas nós enfrentaremos dificuldades, nós teremos alguma cruz para carregar. O que é uma cruz? É algo que nos entristece, é algo que nós temos que renunciar, é algo que nós precisamos abdicar, deixar de lado, porque nós entendemos que quando nós aceitamos a Cristo, não é mais coerente adotarmos alguns estilos de vida. E se você for olhar para cruz de uma forma literal, quando Cristo teve que carregar uma cruz, o que era a cruz? Era algo que machucava, era algo pesado que incomodava, mas que Cristo precisava carregar. Jesus, quando ele vem ao mundo, o objetivo era de morrer, para que nós pudéssemos nascer novamente, para que nós pudéssemos ter a esperança de estar com ele em um lugar melhor. Então Cristo, ele vem para esse mundo para esse propósito. Então Cristo, ele não podia pegar aquela cruz e transferir para alguém. Jesus não podia dizer a Pedro, ó, carrega essa cruz, ela está muito pesada. Jesus, ele veio para o mundo para esse propósito de carregar a cruz. E lá no livro de Lucas, queridos, no capítulo 9, versículo 23, Jesus diz que se você quer ser o meu seguidor, tome a sua cruz e siga-me. Veja que aqui Jesus, ele diz, né, a passagem diz que todos nós temos que tomar uma cruz. Ele não diz assim, alguns tome a sua cruz e siga-me. Esse texto, ele se aplica à vida de todos nós. Então todos nós teremos uma dificuldade. O que ocorre, queridos, é que muitas vezes, quando a gente olha para a cruz, a gente pensa só no presente, a gente pensa no peso, a gente pensa na dificuldade, mas a gente nunca para pensar qual o propósito da cruz. A cruz nada mais é do que o instrumento para a nossa salvação. É quando nós fazemos renúncias, quando nós abdicamos de alguma coisa, que nós vamos sendo moldados por Deus, que nós vamos aprendendo a dizer não para as coisas desse mundo, porque é para nossa salvação. E esses dias, olhando o meu Instagram, eu vi uma publicação muito interessante que falava sobre aquele ator Jim Caviezel que interpretou Jesus no filme A Paixão de Cristo. E você provavelmente sabe sobre a história dele, que as portas de Hollywood se fecharam quando ele decide fazer o filme A Paixão de Cristo. Interessante que não era só um filme, né, queridos? Tinha, sim, os seus desdobramentos espirituais e Hollywood sabia disso. Mas a publicação dizia assim:
Isto é o que eu acredito. Todos nós temos uma cruz para carregar. Eu tenho que carregar minha própria cruz. Se nós não carregarmos nossas cruzes, nós seremos esmagados sobre o peso delas. Chega um momento da vida em que é preciso abdicar do nome e da reputação para defender a verdade. Olha só que frase impactante, que frase maravilhosa. Chega um momento da vida em que você precisa abdicar do nome e da sua reputação para defender a verdade. Se nós formos olhar com os olhos humanos, quantas coisas esse ator perdeu? Quantos filmes, quantas parcerias, quantos prestígios, quanto dinheiro ele perdeu? Quantas amizades, entre aspas, ele perdeu quando ele decide fazer o filme A Paixão de Cristo? Com os olhos humanos aqui da Terra, a gente, sem dúvida nenhuma, pode perceber que ele perdeu muita coisa. Só que ele entendeu que naquele momento era a coisa certa a fazer. E o que há de errado em fazer um filme interpretando Cristo? Hollywood sabia dos desdobramentos que isso ia gerar na vida das pessoas. Sabe, queridos, às vezes algumas pessoas dizem assim, o cristianismo é opressor, o cristianismo pede para que você morra por amor a Cristo, o cristianismo pede que você abdique de algumas coisas. Queridos, o mundo pede que nós abdiquemos de várias coisas. O tempo todo nós estamos abdicando de algumas coisas, nós estamos renunciando a algumas coisas. Os famosos, as pessoas muito conhecidas, elas também precisam renunciar a algumas coisas. Então, essa história de que o cristianismo é opressor, o cristianismo pede que você morra para você, para os seus desejos, o tempo todo nós estamos tendo que renunciar. Quando nós vamos trabalhar, você tem que renunciar às suas vontades. Você pode chegar no trabalho a hora que você quer? Não. Você pode falar o que você quer no seu trabalho? Não. Quando você casa, você tem que fazer renúncias. Quando você vai a um determinado estabelecimento, você precisa fazer renúncias. Só que o mundo traz para nós que o cristianismo é ruim. Essa ideia de que é ruim. E o tempo todo nós somos confrontados com sofrimentos, com dores. Então, não é só no cristianismo que nós temos que fazer renúncias e temos que abdicar. No mundo, nós temos que fazer isso, queridos. E hoje nós percebemos pessoas que não querem fazer renúncias, que querem ser cristãos, mas não querem renunciar ao mundo. Eu quero ser cristão, mas eu não quero ter que carregar esta cruz. Deus podia me dar uma outra cruz, porque essa aqui é muito pesada. Porém, queridos, lá no livro de Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos sobrevirá livramento, de sorte que a possais suportar. Sabe, queridos, eu não sei que cruz você precisa carregar hoje, eu não sei o que te aflige, o que te entristece, mas a Bíblia traz uma promessa de que não nos é dada uma tentação que a gente não consiga suportar. Não nos é dado uma cruz maior do que a gente consiga carregar. Quando a gente olha para a história de Cristo, quando ele estava indo para a crucificação, a gente vê que Deus manda Simão para ajudar ele a carregar a cruz. Porque Deus, ele se importa conosco, ele se importa com as nossas dores. E assim como aconteceu com Cristo, acontece conosco também. Deus, ele envia pessoas para que ajudem-nos a carregar a cruz. Ele mesmo coloca sobre si o peso da cruz para que nós possamos carregá-la. Durante toda a nossa vida, queridos, nós teremos luta, sofrimento, teremos que abdicar e nós precisamos aprender a lidar com isso. Não pense que por você ser cristão, todos os seus problemas serão sanados, você não encontrará dificuldades. Pelo contrário, a caminhada cristã é com lutas, é com dificuldades, é você cair hoje, é levantar amanhã, mas é não desistir. Um dia Cristo, ele
trocará a sua cruz por uma coroa. E talvez você possa pensar assim, não, mas isso é uma conversa muito fantasiosa. Mas o próprio Cristo diz que se nós não acreditarmos nas coisas terrenas, como nós acreditaremos nas celestiais? Ser cristãos, queridos, não é abraçar o mundo todo. A gente não consegue ser cristãos e não fazermos renúncias alguma. A gente não consegue ser cristãos e dizermos que não queremos carregar nenhuma cruz, não queremos abdicar de nada. Nós, em algum momento, seremos confrontados assim como esse ator foi. E que nesses momentos você possa se posicionar ao lado de Cristo. Se você tiver que perder trabalho, se você tiver que perder uma posição social, que assim seja. Para que você possa estar ao lado de Cristo, para que você possa aceitar carregar a cruz, que é o instrumento de salvação. Que Deus te abençoe.